O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando para a solenidade da ascensão, de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois da festa e da solenidade de Pentecostes. E a igreja vai nos conduzindo através da sua palavra no dia de hoje, neste capítulo 14 do Evangelho segundo São João, que Jesus ele insiste para com os discípulos, de modo que eles possam compreender que o que ele veio trazer é diferente do mundo. Primeiro, Jesus vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E é muito interessante porque quando Jesus comunica esta paz aos discípulos, ele está compartilhando da sua paz. Ele está compartilhando daquilo que ele é. Então não é uma paz que vem de algum lugar, ou uma paz que é apenas baseada em acontecimentos, mas a paz que Jesus possui, ele a comunica. E nós sabemos muito bem que esta paz, ela é fruto da ressurreição do Senhor. Porque Jesus aqui comunica esta paz, mas depois, mais adiante, quando ele aparece ressuscitado aos discípulos, ele vai saudá-los dizendo: a paz esteja convosco. Por outro lado, Jesus também é claro que a paz que ele concede não é uma paz conforme a paz do mundo. E aqui existe uma grande diferença entre a paz que Jesus vive e que ele comunica e a paz que o mundo muitas vezes quer nos oferecer. Santo Agostinho nos diz que a paz é a tranquilidade da ordem, quando na cidade de Deus ele vai dizer que esta paz que Jesus a dá, ela vem de dentro para fora. É uma paz que vem do interior, da alma, do coração. Portanto, é uma graça de Deus. É uma graça a ser suplicada e pedida todos os dias para a nossa vida cotidiana. Diferentemente da sociedade do mundo, que baseia sua paz, ao menos em algumas realidades, na estabilidade econômica, financeira, no sucesso, no destaque, digamos assim, diante dos outros ou da vida profissional, ou naquele pensamento de que eu tenho paz à medida em que as coisas caminham de acordo com o que eu penso e imagino, ou quando tudo vai muito bem. E Jesus nos mostra o contrário. Nós vimos bem isso também na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. São Paulo havia sido apedrejado, espancado, e ele no outro dia já se levanta, vai para a cidade, vai para Perge com Barnabé e depois se dirige a Antioquia. E aí nós nos perguntamos: meu Deus, mas como que
O apóstolo Paulo, ele tem essa disposição, ele é capaz de se levantar diante daquele maltrato e logo em seguida sair para anunciar o evangelho. Justamente porque o apóstolo Paulo, juntamente com os demais apóstolos, eles experimentaram esta paz que Jesus a viveu. E a paz que Jesus a viveu, ele a encontrava na confiança profunda que ele tinha no Pai. Porque Jesus sabia que era profundamente amado pelo Pai, ele sabia que o Pai estava junto dele naquele caminho de tribulação, naquele caminho de oferta, e mesmo que ele tivesse de passar pela cruz, pelo mistério da dor, o Pai estava com ele. E Jesus encontrava esta paz de um modo muito particular também quando ele se colocava em oração, na intimidade com o Pai, na maioria das vezes na montanha, ou de madrugada, ou em algum horário mais isolado, para estar de fato em comunhão com o Pai. E aí então nós devemos pedir também e permitir que Jesus nos comunique esta paz, porque as nossas aflições, ou a maioria das angústias que nós vivemos e passamos, é porque nós temos um conceito de paz muito semelhante ao conceito do mundo. Nós pensamos que a paz acontece na nossa vida quando as coisas caminham conforme nós pensamos e desejamos. É claro que quando as coisas vão bem, tudo isso favorece a nossa paz. Tudo isso favorece a nossa alegria. Mas se a paz é um dom que Deus concede à alma, ao coração, ao interior, como nos diz Santo Agostinho, é necessário que nós a peçamos constantemente a Jesus. E a paz é justamente, se nós participamos desta paz de Jesus, nós também temos que pedir a Deus a graça da confiança profunda nele. Porque a paz também ela é fruto desta confiança profunda que nós depositamos em Deus. E quando as coisas estão agitadas fora de nós, nas realidades do cotidiano, na família, na saúde, situações que às vezes fogem do nosso controle, é o momento de nós trazermos à mente e ao coração a certeza, o Senhor está comigo. Às vezes eu não vejo, ou não o vejo sempre racionalmente, mas Ele está comigo em cada pregação, em cada palavra proclamada, por exemplo, na Santa Missa. Ele está comigo no mistério da Eucaristia, quando eu recebo na Santíssima Comunhão. Ele continua me acompanhando durante todo o meu dia, quando eu estou acordado, quando eu estou dormindo. Nos diz o Salmo 120, que Deus ele se levanta em nosso favor. O Salmo 90 nos fala desta confiança profunda. Então nós queremos pedir hoje, nesta manhã, a graça desta paz interior. A paz que nós precisamos tê-la. Padre, mas como eu vou ter paz diante desta situação tão delicada? É possível. É possível ter paz. O nosso fundador, o Padre Gilberto Maria Defina, fundador dos Salvistas, ele tinha este dom muito profundamente na sua vida. De modo que quando nós nos aproximávamos dele, nós participávamos de alguma maneira desta sua paz interior, desta sua serenidade. Às vezes as coisas estavam complicadíssimas no início da fundação do nosso instituto, faltando as coisas, aquela grande perseguição, aquela não compreensão diante da inspiração que ele havia recebido de Deus, e ele se mantinha na paz, a ponto de alguns pensarem que o padre não estava se preocupando com a realidade. Claro que ele se preocupava enquanto pessoa humana, mas ele não perdia aquela paz interior. E como eu disse e repito, é um dom, é uma graça que nós precisamos pedir a Deus e que é tão necessária. Quantas pessoas hoje se atormentam por coisas tão simples? Uma das causas da nossa angústia é que muitas vezes nós queremos ter o controle sobre tudo. E nós não temos o controle sobre tudo. Às vezes uma mãe que quer ter o controle completo sobre o seu filho, não tem como. Porque o filho, depois que completa a maioridade, ele vai seguir a sua vida.
E aí é a hora da mãe entregar o seu filho nas mãos de Deus e dizer: Senhor, meu filho não é mais uma criança, não é mais um adolescente, ele agora é uma pessoa adulta que precisa seguir a sua vida, e mesmo que eu perceba que às vezes algumas escolhas que ele está fazendo não são boas, eu o entrego nas tuas mãos e permaneço na paz. E aí eu vou encontrar esta paz, como eu dizia, na oração. Quem não reza não tem paz. Por quê? Porque na oração eu entrego as minhas angústias e aflições ao meu Senhor. Eu entrego aquilo que é difícil para mim aos cuidados daquele que é o Senhor de todas as coisas. Por isso que nós temos que aprender a rezar. Não só ter momentos de oração, mas fazer da nossa vida uma vida de oração. A Santa Missa que nós participamos aqui, ela precisa ser prolongada no nosso dia, de modo que nós aprendamos a também falar com Deus, e que esta palavra aqui que está sendo proclamada, que Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é qualquer paz, é a paz que vem dele. E aí então eu preciso alimentar todo o meu dia rezando, estando em comunhão com Deus, seja no meu pensamento, quando eu rezo o rosário, o terço de Nossa Senhora, quando eu medito na palavra de Deus, enfim, deixar que também o nosso relacionamento com Deus, ele possa nos trazer paz. E mesmo que às vezes as portas pareçam todas fechadas, no último instante aquelas portas se abrirão, quando a gente menos espera, porque quem está governando a nossa vida é o Senhor. Portanto, deixe as suas aflições nas mãos dele e não queira governar a sua vida com a sua própria força. Peçamos ao Senhor que ele nos conceda esta graça para que nós possamos, como rezamos no Salmo, que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E nós somos obras da criação de Deus. Que a nossa vida possa também glorificá-lo e que nós peçamos hoje nesta comunhão o dom da paz, a paz interior, que é uma grande graça, sobretudo em nossos tempos. Amém.